Olá, eu sou o Leandro Luiz e Eu sou Ana Cláudia Nagal. estamos aqui em mais uma edição do projeto Os Especialistas do Panorama Farmacêutico, uma sessão dedicada a conectar gestores de farmácias com consultores prontos para resolver as dores da sua farmácia. E certamente uma das dores chama-se gerenciamento de categorias. E a gente vai falar com uma expert aqui no assunto, a Mônica Gomes, vice-presidente de marketing do Retail Pharma Brasil. Mônica, bem-vinda. Obrigada, Leandro. Obrigada, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês. Eu estou super animada aí com esse projeto, hein? Projeto bacana. Estou feliz em estar aqui com vocês. Com certeza vamos ajudar muitos pontos de venda nesse Brasilzão. E, Mônica, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para os nossos espectadores e ouvintes. Fala assim, Leandro e Cláudia, eu tenho quase 20 anos, né, de mercado já. Eu comecei dentro de academia, então toda a minha trajetória vem em formação de academia. Comecei ele construindo um projeto dentro da SPM, voltado à distribuição. Foi um projeto de OL, capacitava distribuidores ali. Foi um projeto que a gente encabeçou na época junto com a Hypera. E dali para cá, acho que a gente levantou essa bandeira, abraçou essa causa aí do GC. E dentro da SPM a gente montou um núcleo de varejo, de estudos aí, né, para o varejo farma. Lá foi criada uma farmácia modelo e de lá para cá a gente passou a construir um GC forte no farma, capacitando os profissionais, e aí não falo nem só do varejo, mas da própria indústria, a gente acolheu a indústria ali. E o que esse projeto tem de novo? Acho que o grande diferencial e o que fez com que a gente tivesse aí já chegando a quase 20 anos aí de GC, foi que a gente não fez mais do mesmo. A gente reuniu ali a indústria, reuniu o varejo, reuniu o distribuidor e foi escutar todo mundo. Então, o que cada um tinha a dizer, onde as pessoas podiam contribuir. Então, o que a gente fez ali foi co-criar. Então, a gente colocou ali indústria e varejo discutindo, entendendo qual eram as dores que a gente tinha e por onde a gente devia começar. Então, essa é uma trajetória que eu conto com bastante orgulho. E a gente tem histórias maravilhosas aí de desenvolvimento do GC no Pharma. A gente teve projetos que duraram aí quase que uma gestação. E até coincide, porque na época foi um projeto que a gente tocou do universo infantil. Na época a gente nem falava em universos. A gente falava muito das categorias isoladas. Então, foi um conceito novo que nós trouxemos de universos e a gente vê isso já hoje sendo implementado a nível Brasil. Então, tenho muito orgulho de ter construído essa trajetória aí no Pharma. Que bacana. Mônica, então vamos começar falando por que o GC é um ativo estratégico para o varejo farmacêutico. O GC, acho que ele tem... Quando a gente fala de ativo estratégico, o GC eu acho que ele é fundamental ali dentro de uma estratégia comercial. Eu acho que ele é o principal pilar da estratégia comercial. E por quê? Porque o GC ele consegue olhar com profundidade sortimento, consegue olhar com profundidade promoção, ele consegue olhar dados, né, analisar os dados ali, e aí a gente sai muito daquela história do achismo. Você entra dentro de uma visão mesmo do que é real, né? E não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então, ele é fundamental dentro de uma operação e hoje, para mim, ele é o pilar estratégico de uma área comercial. Eu acho que uma área comercial hoje não deveria nem pensar em não ter um GC hoje atrelado, colado ali, para poder traçar todas as suas estratégias, né? Agora, Mônica, eu acho que entre as muitas dores da farmácia, acho que a primeira delas, talvez a que eu enxergo como mais delicada, é a velha pergunta: isso não é para mim? Essa área só é para grande rede, não está ao meu alcance em termos de custo, investimento, de tempo, de espaço físico. Falando em GC, efetivamente, como ele se torna viável para uma pequena e média farmácia? Acho que a gente tem alguns mitos aí de GC, né? Toda vez que a gente fala de GC, mas é muito complexo, né?
Ah, mas o planograma, a gente pensa sempre, eu sempre escuto muito essa questão, mas são muitos os planogramas, mas são lojas, eu não tenho às vezes espaço, não vou conseguir fazer, né? Então, existem alguns mitos. Eu acho que isso é muito de uma falta de entendimento, talvez até do processo em si, porque tudo tá lá dentro, né? Para se fazer um GC, eu tenho tudo. Eu tenho todas as informações. O que falta efetivamente para a gente falar assim, não, eu vou agora executar isso, eu vou executar essa estratégia. Falta muitas vezes pessoas. Então, para a GC a gente vai precisar de pessoas, isso é fundamental. Então, eu preciso ter um time dedicado. Não existe outra alternativa. Esse time precisa de dados, de informações, né? Então, a gente precisa ter ferramentas. Então, eu preciso ter um sistema que me gere informação da venda, do volume, mas tem um passo atrás ainda, né? Eu preciso que esse sistema gere informações com qualidade. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter todo um cadastro muito bem feito de produto, eu preciso ter as imagens do produto dentro desse cadastro, eu preciso ter esse produto com uma descrição correta, eu preciso entender que categoria realmente esse produto está. Né? Eu puxo uma base de arquivo, eu posso olhar, olha, aqui a recomendação está dentro dessa categoria, eu vou olhar para dentro do meu cadastro, será que eu estou seguindo isso? Ele está orientado dessa forma? Ou quando a minha equipe de cadastro, ela cadastrou fora. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente esbarra muito nisso, e isso a nível, eu não falo de pequeno, não, eu falo de médio, eu falo de grande. A gente vê esses erros constantes, né? A gente vê essa prática aí em cima do cadastro, tá? Então, primeira coisa, ferramenta e processo, né? Processo por quê? Porque eu preciso, na hora de cadastrar meus produtos, ter um processo. Como eu vou cadastrar? Preciso cadastrar a partir daquilo que eu quero depois analisar. Então, eu vou cadastrar categoria, eu vou cadastrar segmento, eu vou cadastrar níveis, que níveis eu tenho, quantos níveis o meu cadastro tem, que tipo de análise eu vou fazer. Então, isso é um processo. Tendo processo, pessoas, ferramentas, eu preciso de um plano, né? Que plano é esse? O que eu quero com essa categoria? Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? E depois do plano eu preciso do quê? Parceiros, né? Eu preciso trazer quem? A indústria para perto de mim. Eu preciso co-criar junto com a indústria. Por quê? A indústria hoje, ela conhece o seu produto, né? Ela sabe quem é o consumidor do seu produto. Ela tem pesquisas daquele consumidor, daquele shopper. Então, ela consegue ajudar e co-criar junto com o varejo, que tem a prática do dia a dia, que sabe quem é o cliente dele, que vai passar os dados, que vai informar o quanto ele vende, qual é a demanda dele ali naquela região, qual é o perfil do público que ele atende. E aí, quando a gente cruza todas essas informações, a gente é muito efetivo. Então, o GC ele é para todos. Eu resumi muito o GC aqui de forma bem simplista, porque é simples da gente executar. A gente só precisa ter vontade, ter pessoas, processos e ferramentas. E eu não estou falando de complexidade, não. A gente pode começar bem pequeno, né? Você pode começar com uma categoria pequena, pré-testar, fazendo exatamente, seguindo um pouquinho desse passo a passo. E quando eu coloco o parceiro e eu falo da cocriação, entra muito da parte do entendimento desse shopper, quando eu começo a cocriar ali o que eu vou trazer de experiência, que tipo de promoção. Então, a gente pega de ponta a ponta. Você vê que a gente está falando de sortimento, a gente está falando da parte final, que é o que a gente vai ver na loja ali, que é o planograma, a exposição. Eu estou falando do preço. Então, o GC hoje, ele é o que sustenta, né? Sem um GC hoje, a gente não consegue seguir. Principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Com mudanças constantes de comportamento de compra,
sazonalidades que não existiam, né? E a gente não se vê preparado para atender. Então, o GC, ele é o pilar fundamental hoje, principalmente para criar novas experiências, né? E como é que eu crio novas experiências? Como é que eu faço? Não só a loja, não estou falando só da loja, estou falando 360, estou falando de forma omnichannel, né? Porque quando eu aplico para a loja, eu também tenho que fazer isso no digital. O GC também me permite fazer isso. Eu tenho eu consigo entregar para o shopper aquilo que ele espera de verdade, né? Eu estou co-criando, eu estou entendendo, porque a premissa básica do GC é analisar o shopper. Então, quando eu falo vou analisar os dados, não é analisar os dados friamente, é entender o comportamento desse dado. O que ele está trazendo para mim de informação. O que é que eu preciso responder para ele? Qual é a resposta que eu vou dar? É isso que o GC entrega, tá? Perfeito. Mônica, como é que está a realidade quando a gente fala de varejo independente, pequeno varejo? Ainda está um pouco nessa questão intuitiva, como você falou. Se tiver que começar, você falou por uma categoria, que categoria que elencar, assim? Tem uma categoria de base, ali, de início, de entrada, que seria mais ideal começar por ela? Quando a gente fala do GC, claro que a gente vê um movimento e a gente vê as grandes redes muito mais preparadas. E por quê? Muito pelo que eu comentei com vocês agora há pouco. O que a gente tem? A gente tem pessoas, a gente tem times dedicados, né? A gente tem ferramentas, a gente tem processos muito bem estabelecidos. Essa é a grande diferença. Quando eu vou para o pequeno, falta pessoas, né? As ferramentas ainda são limitadas, né? Não permitem a gente gerar tanta informação, não permite a gente analisar tanta informação. Eu tenho ali, às vezes, eu não tenho um CRM, enfim, ela é limitada. Consigo fazer? Claro que a gente consegue fazer. E aí, é o que eu falei, vamos começar por uma categoria pequena. Eu acho que isso é muito individual, né? Vai depender muito da área que esse varejista está, vai depender muito do tamanho da loja dele, vai depender muito do perfil do cliente que ele atende. Mas o ideal é que ele olhe para uma categoria que tenha relevância para ele, que seja importante, né? Que tenha uma representatividade, e ele comece por essa. Vamos começar sempre pelaquela categoria que tem uma representatividade e que eu tenho parceiros, né? Às vezes a categoria ela tem uma representatividade grande, mas eu não tenho parceiros ainda. Eu tenho uma outra categoria que ela é pequena e eu sei que ela pode crescer e eu posso desenvolver, e eu tenho um parceiro, né? Eu tenho uma indústria que é parceira, que vai me ajudar, que vai co-criar comigo, e aí eu começo com aquela. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar. A gente precisa no GC de parcerias, né? Eu acho que isso é fundamental. Um piloto é sempre bom, né? Ter um escalão. Sempre. E agora mais do que nunca, né? A gente olha o modelo de gestão das startups, que é o do pré-testar o tempo todo, né? Eu tenho que testar o tempo todo. Então, eu faço o projeto, eu monto o projeto, eu modelo ele e eu coloco ele à prova. E vou corrigindo ali, né? Durante a operação, a gente vai corrigindo ali. Então, essa velocidade, ela é importantíssima. Então, é pegar, fazer, testar. Pegar, fazer, testar. Tem uma coisa que eu não comentei com vocês, que ela é fundamental dentro do processo de GC, é o time de loja. Sim. O time de loja. Por que a gente tem às vezes um plano lindo, maravilhoso, e quando a gente vê aquele plano, ele morre lá na loja, lá na ponta? Porque o time de loja não foi preparado para isso. Então, não é chegar com um planograma e falar para o time de loja, execute isso aqui. Não é isso. O time de loja precisa entender a lógica que está por trás daquele planograma. Qual é a lógica? Então, assim, isso aqui, porque o time de loja, ele vive aquele dia a dia, ele está acostumado, ele conhece o cliente que ele está atendendo, e às vezes ele tem um achismo de que, não,
cliente sempre comprou aqui, é muito melhor ele achar aqui, né? Ele tem aquilo, é dele, né? É do dia a dia dele. E é explicar para ele a lógica do porquê que aquela mudança está acontecendo, do porquê que aquele planograma é diferente daquilo que ele fazia antes. A lógica que está por trás faz toda a diferença. Né? Ele vai se tornar um embaixador daquilo. E aí você tem as coisas acontecendo, né? E elas não morrem ali. Então, a gente no GC precisa ter os embaixadores, né? Aquele time de loja, ele precisa defender aquele projeto. Né? Ele precisa entender, quando ele entende, ele fala, nossa, faz sentido. Realmente é verdade isso. Então, ele entende aquilo. Quando ele entende, ele é o embaixador e aí você vai ter as coisas acontecendo. Que nem é o caso de, às vezes, deixar a fórmula infantil da garrafinha na geladeira e não lá onde é parte de materna, né, de bebês e de... Porque isso já vem em várias farmácias. Né? Tem muito. Às vezes ele troca o lugar porque fica próximo dele, mais perto para ele atender. Às vezes ele tira de uma determinada gôndola porque ele acha que perto ali, tá perto dele atender é mais fácil, porque aquilo tem um volume, né? E é muito do dia a dia dele ali, né? Da praticidade dele, mas ele não entende o sentido que aquilo faz dentro de uma jornada mesmo, né? Do shopper. E aí esse treinamento ele tem que vir também partir da indústria, em parceria com a indústria. Como é que capacita essa equipe de balcão? Todo projeto, como eu falei, a gente precisa sempre desses parceiros. A indústria, ela tem já, né, esses times dedicados de treinamento, então ela pode suportar muito esse treinamento. Mas não é um treinamento só de produto, né? A indústria que se propõe a desenvolver categoria, ela traz isso com muita clareza, né? A gente fala de shopper, né? A gente fala de categoria, né? A gente não fala de produto. E toda vez que a gente trabalha nesse sentido, a gente está em projetos de muito sucesso. Vou trazer até um exemplo de um outro mercado, que eu acho que é muito bacana, parece que está muito distante do pharma, mas é legal da gente fazer essa alusão. A gente pega, por exemplo, o mercado de luxo, né? Vamos falar um pouquinho do mercado de luxo. A gente pega o mercado de luxo. O que o mercado de luxo ensina para a gente dentro do pharma? É um olhar muito atento, mas muito atento ao comportamento de compra, às necessidades das pessoas, às necessidades do consumidor. E esse olhar muito atento faz com que eles desenvolvam estratégias, produtos e experiências para esse consumidor. Você vê um mercado crescendo quase que duplo dígito, né? Com preços lá em cima, e ninguém questiona preço, porque as pessoas estão comprando experiência, conveniência, né? GC é muito sobre isso, né? Por isso que eu estou fazendo essa alusão, né? GC é sobre experiência e sobre conveniência. No final de tudo, quando a gente está ali olhando o projeto, e a gente, é isso, eu estou entregando conveniência e experiência. Então, por isso que eu fiz essa alusão aí com o mercado de luxo, que eu acho que combina muito, porque é bem isso, a gente está entregando conveniência e experiência, tá? E toda vez que a gente trabalha nesse sentido de entregar conveniência e experiência, você reaviva muito a loja física, e eu acho que isso é fundamental para o varejo. A gente está falando de mais de 90 mil pontos de venda, né? Com o e-commerce crescendo muito. E com muitas farmácias de bairro, por exemplo, que você falou em ouvir o cliente.
Elas conhecem. Conhecem. Com muito mais facilidade, por exemplo, em comparação a uma grande. Muito mais, elas têm muito mais proximidade, elas estão perto. Então, se elas olham essas informações, esses dados, e elas começam a criar essas experiências, elas começam a se diferenciar. Então, a tua primeira pergunta lá atrás, você falou por que o GC ele é um pilar estratégico, e eu trouxe muito dele dentro da área comercial. Preço, né, tá aí dentro, mas quando eu falo da experiência, você vê que preço passa a ser secundário. Sim. Preço passa a ser secundário, né? A gente no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Você vai na farmácia, você vai no supermercado, a gente faz compra o tempo todo, e o que a gente procura o tempo todo? Conveniência, menor atrito possível, né, na minha jornada de compra ali, ou seja, se eu saio para comprar isso, eu quero encontrar esses produtos, mas também quero encontrar coisas que às vezes eu nem lembrava que eu precisava, né, e isso é conveniência, mas eu quero fazer isso de forma rápida, fluida, boa, né, de forma prazerosa, né? Então, o GC é sobre isso, é sobre conveniência e experiência. Até porque preço, muitas vezes, é percepção. Percepção. A gente sabe o que é caro, o que é barato, mas para algumas pessoas a realidade é diferente. Então, Verdade. como é que você vai trabalhar essa percepção? Agora, você falou, Mônica, num ponto, eu fiquei com essa palavra na cabeça, velocidade. E ao mesmo tempo, você citou as startups como parâmetro para o setor. E startups são geralmente movidas por líderes muito imbuídos de um propósito e que vão à luta, investem tempo e conhecimento a serviço daquela ideia. E aí eu vou fazer aquela provocação para a nossa audiência. Óbvio que você falou da necessidade do time de loja ser treinado, ser preparado. Existe uma lacuna de formação. Existe ainda uma carência de captação de insights junto ao shopper. Mas onde entra a liderança, efetivamente? A Cláudia falou da indústria, muito bem lembrado. A indústria é uma parceira relevante. Mas quem vai bater na porta da indústria é esse líder que talvez esteja ainda muito preso a processos muito convencionais, sem entender a importância dessa área de GC. Como é que você vê o papel da liderança hoje? Fundamental. Fundamental. E aí a gente está falando muito de cultura, né? A gente vive, eu acho que todo mundo acompanha, todo mundo está vendo o mercado, todo mundo sabe das dificuldades do que a gente vai enfrentando aí com relação a cenário macroeconômico, né, a economia, concorrência muito acirrada, a gente está falando de mudança de comportamento, a gente está falando de uma geração que está quebrando paradigmas agora, né, a gente está falando dos jovens que têm uma mentalidade completamente diferente. Então, a gente precisa, sim, olhar para dentro da cultura e a liderança ela é fundamental nesse sentido, porque a mentalidade precisa ser de criação de valor. Eu acho que toda mudança, ela vem a partir do entendimento de que eu preciso gerar valor. Né? Como é que eu gero valor? Através das estratégias, através das ferramentas, através como é que eu gero valor? A indústria, como é que eu gero valor para o varejo? E o varejo, como é que eu estou gerando valor para o cliente? Né? Nesse sentido, a liderança precisa entender que não se trata mais de vender para o varejo, e sim de vender com o varejo. Então, essa é a mentalidade que o líder hoje precisa ter. E o varejista, da mesma forma. Né? Eu não vou olhar para o negócio como estou comprando. Né? Eu compro, mas eu quero atender a necessidade do meu cliente. Né? Então, eu estou vendendo junto com a indústria. Então, essa é a mentalidade que o líder precisa ter. Porque toda vez que a gente faz isso e trabalha nesse sentido, a gente tem uma cocriação de valor gigantesca. A marca da indústria, antes de mais nada. A loja é o meio. Né? Exatamente. Né? É a mentalidade que a gente...
A gente fala sempre muito sobre isso, né? A gente fala de sair de olhar, sair do sell-in para o sell-out, né? Mentalidade de sell-out, né? Mas eu acho que é além disso, né? É além disso, né? Se trata de, de vender com o varejo, não vender para o varejo. E acho que essa é a frase mesmo que para mim ela é que norteia. Eu ia perguntar para a liderança se ele compraria aquele produto naquele ponto de venda, naquelas circunstâncias, né? É isso, né? Então se coloca no papel e no lugar do teu cliente, do teu shopper. Exatamente. E aí, até pegando esse gancho, eu queria falar um pouco sobre o JBP, então, onde que ele se insere nesse contexto do GC? O JBP ele é um processo de cocriação, mas ele hoje ele tem muito de falando do JBP puro, ele tem muito hoje de um drive do comercial, né? Comercial, metas e objetivos ali comerciais. A gente fala muito sobre o quanto que eu como indústria gostaria que olhando toda a tua estrutura, olhando tuas lojas e tudo, eu entendo que você poderia trabalhar com X, dar um exemplo, né? Você poderia ter esse estoque aqui, trabalhar com esse produto aqui por esse período, a gente teria essa venda aqui, enfim, vamos fazer essas ações e tudo. Quando eu trago o GC para dentro do JBP, a gente dá um salto quântico. Por que dá um salto quântico? Porque todos aqueles objetivos comerciais, eles são alicerçados pelos dados que a gente tem de demanda real, de comportamento do consumidor, e aí a gente começa a olhar e fala assim, bom, funciona, não funciona. E aí o que eu vou fazer ali? Eu vou cocriar. De novo, entra a palavra aí, cocriar. Então, eu passo a entender o perfil do meu cliente para saber se aquelas metas, elas são atingíveis, se elas são adequadas ali para o que a gente está olhando. Posso, obviamente, colocar metas mais ousadas, mas aí a gente tem todo um entendimento de como que eu vou fazer isso acontecer. Que tipo de experiência, que tipo de promoção, né? Que tipo de estratégias ali de trade a gente vai fazer? Como é que a gente vai impactar esse consumidor de uma forma diferente? O GC dentro traz informações riquíssimas, às vezes até de canais que a gente não está aproveitando e que a gente pode aproveitar melhor e fazer com que aqueles objetivos possam ser ainda maiores do que estão ali. Então, você sai do JBP e a gente fala que vai para o JVC. Né? E a gente tem empresas hoje já fazendo esse trabalho muito bem feito e com resultados surpreendentes, né? Surpreendentes. E por que essas empresas fizeram esse movimento? Por quê? Porque lá atrás começaram a entender o quê? Que precisava gerar valor. Começaram a olhar para os números e para os dados e viam ruptura, viam excesso de produto em alguns determinados clientes e em outros ruptura, as vendas despencando. E aí, o que se faz quando isso se vem para dentro de casa, se analisa todo um cenário e aí se observa o quê? Que não estava se atentando às necessidades reais do shopper. Isso é óbvio, né? Porque se eu pego e abasteço determinado varejista e em outro eu diminuo a quantidade, mas aquele está comprando muito mais e eu continuo nessa linha e eu não tô... minha venda vai despencar com toda certeza. E sem falar a insatisfação e o varejista descontente ali. Então, isso cai quando a gente traz o GC para dentro. Quando a gente olha, a gente estuda, a gente analisa. E aí, GC também tem toda uma área que a gente fala que é de acompanhamento, né? De metrificar tudo o que eu estou fazendo e o que está acontecendo. Então, não é um plano que a gente implementa e ele
vai rodar sempre bonitinho ali. A gente precisa estar sempre metrificando ele. Então, eu estou sempre acompanhando para ver se aqueles números estão subindo, estão descendo, com qual previsibilidade. Eu acho que o GC ele traz muito de previsibilidade. Isso é importantíssimo hoje no varejo, a previsibilidade. Eu consigo me antecipar com algo que poderia ter uma ruptura. Por exemplo, eu poderia ter uma ruptura de produto daqui a 2 semanas e eu consigo olhar isso, né? Quando eu tenho esses números, eu consigo olhar e eu me antecipo. Ou então eu tenho um excesso ali e eu consigo fazer uma ação para que aquilo não fique ali. Então, acho que dentro do processo do JBP, trazer o GC é fundamental. Fundamental. E aí você pula. Quando você traz o GC, você tira, troca o nome ali, vai para o JVC e aí começa a entender as companhias que inclusive tem um case fantástico aí, de uma grande companhia, que trabalhou isso no Brasil, e essa área de trade teve prêmios e reconhecimento e estão indo expandir o mesmo projeto que tocaram aqui no Brasil fora. Olha, né? Estão indo para outros países levarem essa estrutura, todo esse conhecimento aqui que foi aplicado no Brasil para outros países. Então funciona, é efetivo e todo mundo deveria parar um pouquinho e pensar peraí, o que eu estou fazendo, né? Deixa eu olhar o que eu faço, como eu faço, o que eu faço e como eu faço. Será que eu tô entregando aí valor? Se não, pensa, começa a olhar os números e monta o seu plano e implementa. E a gente já tinha conversado até nos bastidores aqui sobre como o gerenciamento de categorias impacta na prevenção de perdas. E claro, não há como deixar de falar sobre roubos que se tornaram uma tônica nas farmácias. Não deixam de acontecer, mas eles ganharam mais profusão nesses últimos tempos. Mas você tocou num ponto interessante, Mônica. É bom que você divida isso com os nossos gestores, porque muitas vezes o roubo estimula o confinamento. E aí a gente está falando de uma experiência completamente inadequada, né? Mas fala um pouquinho sobre o teu ponto de vista. É um temperinho aí para os nossos gestores. Vocês precisam ouvir, porque realmente é necessário repensar um pouquinho a sua estratégia nesses momentos, principalmente de turbulência e crise. Eu tenho um entendimento que ele é polêmico, né? Porque eu digo que todo produto que está confinado, ou com ruptura, ou confinado, o prejuízo ele é infinitamente maior, e aí eu não estou falando por achismo, estou falando por dados, né? Por informações. O prejuízo é muito maior do que quando eu comparo com o índice de roubo, por exemplo, quando eu comparo com o índice de quebra, por exemplo, né? Quando eu comparo com o índice de furto, de ruptura, por exemplo. Então, assim, ele é infinitamente menor. Quando eu escuto isso, até me arrepia, porque eu digo que tem uma máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Isso é ditado popular, né? O produto acontece a mesma coisa. O produto que não é visto não é comprado. Exatamente. Né? O produto que não é visto não é comprado. Então, o confinamento de produtos, quando a gente olha a questão do roubo, ele é um prejuízo ainda muito maior. Ainda muito maior. E a gente hoje tem fornecedores especializados, a gente tem dispositivos hoje muito finos, etiquetas muito fininhas que você cola atrás do produto e com alarme. A questão do roubo existe? Claro que ele existe. E a gente escuta isso o tempo todo quando a gente vai em loja, né, e conversar ali com o time de loja, a gente escuta muito, principalmente categorias como dermo, por exemplo, né, que são produtos com um ticket mais alto. E a gente vê hoje até produtos confinados com um índice de roubo altíssimo, né? Sim. Né? A gente fala das canetas emagrecedoras, a gente vê o que está acontecendo aí, né? Elas não estão lá soltas, né? Como Então, agora, o pontual ali, que é do dia a dia, a pessoa entra, põe um produto ali, quando a gente compara com a falta a visibilidade do produto ali, ele é infinitamente menor
né? E o prejuízo de deixar o produto confinado é muito maior, muito maior. E nesse sentido, a indústria pode apoiar muito também, né? Pode apoiar muito também, né? No sentido de ajudar ali, entendendo alguns fornecedores que podem ajudar a ter ali aquelas as etiquetas, as antenas, os alarmes, enfim, acho que dá para trabalhar bem. Tem um custo, claro que tem um custo, mas se eu pego esse custo de implementar esse tipo de dispositivo no produto, eu pego o custo do roubo e eu faço isso diluído, em 6 meses, 8 meses eu pago, né, esse dispositivo e eu tenho ele ali e acabou. Depois a gente tem um produto sendo vendido ali com visibilidade, né? Não está escondido. Né? O custo ele vai existir em algum momento. Sim. Ele vai chegar em alguma etapa dessa jornada. Sim. Que chegue antes, né? Com planejamento, com previsibilidade, como você comentou. Exatamente. E faz parte, né? A gente vive muito dessas questões hoje e a gente precisa. Você tem um alarme em casa, né? Você tem um alarme no carro. Então, são coisas que precisam estar, como você comentou, dentro do planejamento. Né? Faz parte. Eu só não posso deixar eu só não posso perder venda, né? Perder venda. O prejuízo de não ter o produto exposto, ele é muito maior do que quando com roubo. Porque também a gente tem que explicar até, nós não estamos falando daquelas quadrilhas armadas que entram à noite, é a questão do dia a dia, né? Dia a dia. Da perda do dia a dia, do furto, né? Que ocorre ali no autosserviço, vamos dizer, né? Do dia a dia. Do dia a dia. E isso é aquilo que eu comentei, né? Existem inúmeras formas da gente minimizar isso. O alarme é uma delas, né? O alarme no próprio produto é uma delas. Colocou na bolsa, saiu, apitou, tem que voltar e devolver, né? E aí, Não tem óbvio jeito, que né? a gente está falando, claro, de desconfinamento de MIPS, né? Que é outra cultura, né, que ainda segue arraigada, né, no setor. A gente teve uma evolução gigantesca. Que bom. Né? Quando a gente fala de desconfinamento dos MIPS, a gente teve uma evolução gigantesca. Esse, inclusive, foi um dos trabalhos que nós fizemos no núcleo de varejo, lá na SPM. Isso foi feito em 2010. Então, são 15 anos. Você vê como as coisas, elas... A transformação hoje ela é muito mais rápida do que há tempos atrás. Esse entendimento mesmo da estratégia do GC e de como funciona, de como a gente aplica, hoje eu percebo que a gente tem o varejo e a própria indústria entendendo isso de forma muito mais clara, né? A efetividade, os resultados que essa estratégia proporciona. O desconfinamento do MIP começou... nós até lançamos na época os guia farma de categoria e a primeira edição ela saiu com as categorias isoladas. Então a gente tinha lá dor e febre, tinha gripe e resfriado, a gente tinha gastro, a gente tinha as categorias separadas. Então cada categoria é uma edição. E esse trabalho foi feito em 2010 e a gente viu uma evolução muito grande já, com orientação, com informação, com o porquê, a melhor forma, né, de expor esses produtos e como. E hoje a gente vê esse trabalho já acontecendo muito. Existem, muitas drogarias ainda trabalhando com o produto confinado. Mas hoje a gente tem as associações mesmo, a gente tem Febrafar trabalhando muito forte nesse sentido, né? A gente tem uma Abrafad trabalhando muito forte nesse sentido, a gente tem uma Fecofar trabalhando muito forte, uma Unifabra trabalhando, a própria ali, os independentes também se espelhando muito nas grandes redes, os independentes se espelhando muito aí nas associações. Então é um movimento que ganhou muita força, e eu não vejo mais hoje o confinamento dos MIPs mais como uma realidade. Eu vejo já, ele é muito pontual,
ele já vem acontecendo de forma mais pontual, né? Os MIPs são responsáveis por grande parte, né, do faturamento do autosserviço. Aí, de novo, a experiência para quem está, por exemplo, com uma dor de cabeça, né, que chega num ponto de venda e não tem o produto ali para pegar e ela é péssima, né, ela é péssima. Muitas vezes irreversível. Ela é péssima, né? Então você tem um atrito ali, né? Imagina, aí a pessoa, o atendente, né, tá ali, o farmacêutico, o balconista tá ali atendendo outra pessoa, ele precisa esperar e ele. Nossa, então, acabou, né, a experiência. Então, o MIP tem muito disso, né? O MIP tem muito disso, né? E é uma categoria hoje já bem conhecida, né? O shopping do consumidor, ele conhece já a categoria, é uma categoria que tem uma penetração. Quando eu falo de dor e febre, eu falo de gripe, ela tem uma penetração alta hoje nos lares, uma categoria bem conhecida. Então, acho que não faz nenhum sentido, né, esses produtos ficarem confinados. Nenhum sentido. Ainda que meu espaço seja pequeno, né, eu consigo adaptar ali e ter, no mínimo, ali as 4 principais, ali, quando a gente fala dentro de MIP. E nessa jornada dos MIPs, depois nós lançamos ali o Jacomo Universo, né? Jacomo Universo, e aí já com outras categorias dentro. Então, você vê a evolução, né? A gente falava dos MIPs, um trabalho, e agora a gente já tem outras categorias compondo esse universo aí dos MIPs. Legal, Mônica, e falando aí de espaço, até pegando um gancho, a gente viu nos últimos anos o surgimento de novas categorias no farma, né? Como conciliar isso? Como é que o pequeno varejo vai coordenar esses novos produtos, essas novas categorias que estão entrando aí no farma? Espaço é sempre a maior dificuldade que a gente tem, né? Ela é sempre a maior dificuldade. E aí, o que eu preciso fazer? De novo, eu recorro sempre ali aos dados, às informações, porque eu preciso entender qual o comportamento do cliente da minha loja, mas eu também preciso ter um olhar para tendências. Isso é muito importante. Porque ninguém quer, nenhuma experiência ela é feita só daquilo que é o tradicional, daquilo que eu sempre estou acostumada a ver, a experiência ela traz muito do novo, né, da antecipação, né, daquilo que legal, né, uma novidade, um novo, né, então é um equilíbrio, né, é um equilíbrio daquilo que é o dia a dia, daquilo que é a minha demanda, daquilo que eu preciso, junto com novidades, junto com a inovação, junto com propostas novas, com experiências novas. Então, ela é um equilíbrio. A gente consegue fazer muito bem isso, equilibrar muito bem isso na loja. Quando a gente faz um trabalho de GC, a gente vê pouca otimização de metro quadrado. Eu tenho algumas categorias, por exemplo, que eu tenho frentes e mais frentes de produtos, de determinado produto, não precisava disso, né? Não precisava disso. Às vezes aquele produto está ocupando o espaço de uma categoria nova, né? De produtos novos. Então, eu preciso ter esse olhar, né? E por isso que é importante começar esse processo. Começar pelas categorias que são mais importantes, mais estratégicas, para entender se eu estou otimizando o espaço de gôndola da forma adequada, procurar a indústria para entender se existem modelos de expositores, de displays que consigam otimizar essa exposição ali na minha gôndola, para aquilo ficar mais organizado, para eu diminuir ali e eu ter espaço para outras categorias. Então, é sempre um olhar atento, né? Um olhar atento ali e buscar esse equilíbrio, né? Tendência e inovação, fundamental no negócio, fundamental.
Isso é uma busca. Né? Todos nós somos consumidores, a gente adora ver coisa nova. A gente adora ver coisa nova, né? A gente quer o tempo todo, a gente quer descobrir coisa nova, né? E com essa geração que tá aí, né? Trazendo um monte de aprendizado pra gente. Com a alfa que tá aí chegando, né? Que quem tem filho pequeno sabe, né? Como eles são, né? Super antenados, né? Antes de aparecer, eles já sabem. Né? E eles influenciam, né? Hoje eles influenciam, pai, mãe, eles influenciam, né? Influenciam muito. Então, esse olhar tem que estar muito atento. Seria a minha última pergunta, mas de certa maneira você já respondeu, né? Qual o primeiro passo, né, para começar de fato a tornar o GC realidade na farmácia? Mas a prática é isso, né? Ouvir cliente, ouvir parceiros e ouvir os especialistas, obviamente. Né? Sem dúvida, sem dúvida, sem Só dúvida. Tem até mais uma pergunta. O quanto que a inteligência artificial, que a gente tem se falado muito, né, em todos os eventos que a gente vê em feiras, ajuda no GC? Muito. Muito. A inteligência artificial, eu sou uma fã, sou uma adepta, uso um monte de ferramenta e acho que a gente está que vamos caminhar para o uso mesmo de muitas ferramentas e a inteligência artificial ela é fundamental, principalmente no processo de GC. Quando eu falo de ferramenta de análise de dados, por exemplo, existem ferramentas hoje no Brasil e chegando, já estabelecidas no Brasil e outras chegando, que permitem a gente, por exemplo, existem algumas complexidades que elas não precisam ser feitas logo no início de um processo de GC, mas que à medida que a gente vai ganhando maturidade e a gente vai avançando, a gente vai introduzindo essas novas etapas. Então, quando eu falo, por exemplo, de entendimento de cliente, de perfil de loja, se eu pego uma rede, por exemplo, que tem 100 lojas e ela está distribuída no Brasil todo, eu vou ter, e ela tem tamanhos diferentes, né, layouts diferentes, eu vou ter perfis diferentes de loja, eu vou ter layouts de loja diferentes, eu vou ter dados e informações diferentes. Então, obviamente que eu não vou conseguir gerar algo genérico para a rede toda e aplicar lá. Então, eu vou precisar fazer uma clusterização, vou precisar entender quais são os perfis que eu tenho de loja, os tamanhos que eu tenho de loja. E aí, a partir disso, para gerar ali o planograma, que ele é a materialização da estratégia de GC, porque o planograma ele é uma materialização ali da estratégia de GC, né? Ele vai lá para a ponta para a gente executar. Eu posso ter de uma categoria, por exemplo, 12, 15 planogramas diferentes, dependendo, até mais, dependendo dos diferentes layouts de loja que eu tenha, né? Tamanhos de loja que eu tenha. Então, às vezes eu chego a ter 18, 19, 20. E a inteligência artificial hoje consegue gerar em 3 segundos todos esses planogramas. Então, quando eu falo que eu tenho uma categoria de 18 planogramas diferentes, né? Imagina quando eu olho para todo o universo e eu preciso gerar todos, ou eu preciso analisar os dados de 3, 4, 5 categorias. Né? Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue imputar no sistema, subir o plano dessa categoria dentro da ferramenta e ela vai me dar uma visão ali para uma tomada de decisão muito rápida. Muito rápida. Ela vai me dar uma análise preditiva, né? Que eu comentei com vocês. Então, ela roda todas as informações, ela me dá a análise ali de forma muito rápida e eu consigo tomar essas decisões. Então, velocidade, que como eu disse, que é fundamental, e aí, falando de inteligência artificial, ela traz isso para a gente. Né? Ela traz essa velocidade, ela traz essa análise de dados. É claro que ela vai trazer em função daquilo que a gente
colocou daquilo que eu quero ver, tem ali todo esse toque humano, né? E eu falo que a inteligência artificial, ela vai funcionar muito bem, porque ela vai ter sempre essa humanização ali, mas ela permite uma tomada de decisão muito rápida e ela otimiza muito os processos, né? Muito, né? Então, entre 3 e 8 segundos eu estou gerando um zilhão de planogramas. Mas ela depende de dados estruturados. Ela vai depender da informação. Então, eu preciso olhar e ver se o que eu estou subindo, ele não tem nenhuma anomalia, se as informações estão corretas, né? Então, ela depende muito dessa etapa, dessa pré-etapa que eu falei. Se a gente tem tudo isso e só... Isso é fenomenal, né? É o cenário ideal. E a gente tem ferramentas hoje no Brasil já, com um custo muito acessível, e que vem trazendo... Tem uma ferramenta que chegou no Brasil recente agora, que eles trazem cases de fora e com cifras milionárias. Milionárias. A partir da tomada de decisão ali, os resultados que isso trouxe, porque é uma tomada de decisão muito rápida, né? Então tem muita coisa aí acontecendo. Com certeza. Como você bem falou, quem não é visto não é lembrado. Não Essa é é a máxima lembrado. do gerenciamento de categorias. Não é Produto lembrado. que não é visto não é lembrado. E deixa eu aproveitar o ensejo, né? Temos 2 livros aqui na bancada, né? Como usar a mídia a seu favor e melhores práticas para... O livro é grande, o nome é grande, para ser tudo, né? Se relacionar com a imprensa, né? São 2 livros assinados pelo publisher Paulo Piratininga, publisher do Panorama, e muito tem boas a- ideias para as empresas que querem se tornar mais visíveis e se comunicar com a imprensa. Se quiser mostrar para a nossa audiência os livros, está aqui, presente para a Mônica, mas que tem tudo a ver com o GC, né? Eu tô feliz da vida. Quem não é aqui com visto os não é meus lembrado. livros. Bom. E você Tô que é feliz da internacional, vida. Mônica, uma tagzinha de mala para que você. legal. Panorama. Que bacana, olha, que linda, adorei. Depois vou dar um beijo lá no seu Paulo, agradecer os livros aqui, sou fã. Panorama Farmacêutico é um veículo que a gente tem um carinho muito especial. E eu gosto muito da forma dinâmica aí com que vocês vêm trabalhando, o conteúdo e os projetos novos que vocês vêm trazendo, né? Então, eu não vejo só como um veículo, né? Eu vejo como um veículo que abraça a causa e está sempre pensando em como contribuir com informação, né? Informação é sempre bom, né? Esses 2 livros aqui, ó, vou ler nos próximos 4 dias. Eu adoro, né? Sou devoradora de livro de informação. Meu marido brinca comigo, fala, você parece um Google. Tudo você já viu, você já sabe? Eu falei, que eu fico o tempo inteiro pesquisando, querendo saber. Acho que a gente, ainda mais na velocidade, né, que as coisas estão acontecendo, se a gente não se informar, e aí o que acontece? Né? Não sei o que acontece, Pois é. é melhor se informar, fica a dica. E olha, gestores de farmácias, a gente, né, no Panorama sempre conta com a ajuda dos especialistas para várias ocasiões e você também pode contar com esse apoio. A Mônica tem agendas à disposição para mentorias exclusivas e gratuitas. Fica de olho acessando panoramafarmaceutico.com.br/os especialistas ou acesse a seção na nossa homepage. Fica atento porque os nossos especialistas vão resolver dores da sua farmácia. A hora é agora. Um abraço. Obrigado, Mônica. Obrigada a vocês. Obrigada, Mônica.